Bom, hora de ir para os Estados Unidos. Continua a convenção do Partido Democrata. A repórter Mariana Janjá, como traz as últimas informações. Apesar da pandemia, a política fervilhando aí nos Estados Unidos, Mariana. Com certeza, Thiago. Olha, o Joe Biden é oficialmente agora o candidato à presidência dos Estados Unidos em 2020 pelo Partido Democrata. Ontem aconteceu a votação com representantes de todos os estados, refletindo os resultados das primárias. Mas o discurso de aceitação de Biden deve acontecer só amanhã à noite. Ontem à noite, a convenção teve também o discurso de Jill Biden, a esposa de Joe Biden, uma professora, doutora em educação. Ela falou de dentro de uma sala de aula em uma escola onde já foi professora no estado de Delaware. Falou sobre a situação do país com a pandemia, sobre as escolas vazias e o medo dos pais de mandar as crianças de volta para a escola, mesmo nos estados onde isso já é permitido. A Jill Biden também falou, Thiago, sobre as tragédias familiares de Joe Biden e dela. O Biden, ele perdeu uma esposa e uma filha de 1 ano de idade nos anos 1970, logo depois de entrar para o Senado norte-americano. Aí ele se casou depois com a Jill Biden, teve mais uma filha com ela, só que em 2015 perdeu mais um filho, Beau Biden, por causa de um câncer. E aí a Jill Biden comparou curar uma família marcada por tragédias, com curar toda uma nação também marcada por tragédias. Ontem também a convenção teve mais uma vez a participação de republicanos que querem tirar o Trump do poder. Teve então um discurso de Cindy McCain, a viúva de John McCain, que falou sobre como o marido dela e Joe Biden eram amigos, e também o ex-secretário de Estado Colin Powell, que foi secretário de Estado no governo Bush. Agora, hoje a convenção continua, são mais 2 noites de programação, e hoje à noite com o discurso do ex-presidente Barack Obama e da vice de Biden, Kamala Harris. Thiago. Mariana, e aí uma polêmica sobre a votação pelos Correios. Aí isso é comum, né? Isso é comum nos Estados Unidos, mas o serviço postal ia passar por algumas mudanças, isso foi adiado. Qual que é essa polêmica, hein, Mariana? Thiago, nesse ano, mais pessoas devem votar pelos Correios, essa é a expectativa por aqui, por causa da pandemia de Covid-19. Mas esse é um sistema que já vinha sendo mais utilizado mesmo antes da pandemia, porque oferece uma praticidade para as pessoas. Lembrando que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então os partidos fazem todo esse trabalho de convencimento, de fazer as pessoas votarem. E aí essa questão de poder votar pelo correio é uma comodidade, pode aumentar a frequência, das pessoas, pode aumentar o número de eleitores nas urnas. Agora, o presidente Trump tem dito que esse sistema é um sistema fraudulento, que ele não gostaria de que aumentasse esse número de votos pelo correio. E os Correios que iriam fazer algumas mudanças, Thiago, mudanças que o presidente, o chefe dos Correios, diz que são para manter a saúde financeira do Departamento do Serviço Postal. Mas os democratas dizem que essas mudanças seriam para prejudicar, para atrapalhar as eleições deste ano, para os Correios não darem conta desse número maior de votos que devem acontecer pelos Correios. E aí agora, esse chefe dos Correios anunciou que essas mudanças serão adiadas até depois das eleições e os Correios vão continuar funcionando pelo menos até o dia 3 de novembro, nos horários normais, não vai haver fechamento de agências. Mas essa é uma polêmica, Thiago, que deve continuar ainda, viu, porque esse se tornou um dos assuntos centrais dessas eleições aqui em 2020. Sem dúvida. Mariana Janjá, como microfone Jovem Pan em Nova York. Bom trabalho, você volta na nossa programação. Até mais tarde.